Oi, boa tarde a todos. Estou aqui esperando Nini Kemba Nayo. É uma africana nascida em Salvador, contadora de histórias pretas, pesquisadora da literatura negra, africana infantil. E é uma consultora pedagógica. Vamos ver a diferença da literatura infantil para a literatura afro-infantil, como essa literatura infantil pode estar influenciando na vida das nossas crianças, a importância da literatura afro-infantil estar na vida de nossas crianças, não só negras como as brancas também, para que elas entendam a cultura africana. Então a gente está esperando aqui a Nini Kemba Nayo. Ele é do canal Literatura Afro-Infantil. E há um tempo que eu já estava querendo essa live com ela para poder tá conversando e entendendo melhor, né? E aí tirar dúvidas que às vezes está na nossa cabeça. E eu tô esperando ela para que a gente possa conversar. Olha. Tá bom, gente, a quarentena tá aí, né? A gente só criando papo, engordando, mas tá tudo bem. Vai passar. Quando eu não sei. Aventura de Poliana. Aventuras de Poliana, tudo bom? Pessoal de Aventuras de Poliana que fez. Meu irmão fez Poliana. Então, de vez em quando, eles aparecem na live, né? E é muito bom ter vocês aqui, ó. Beijos em todos. Esperando a minha convidada chegar. Pra estarmos podendo. Amanhã, ainda hoje, tem Menina Mãe com a Ana Beatriz, que teve seu primeiro filho com 15 anos, hoje ela tem 18 anos, tem 2 filhos agora, tem uma menina e um menino. O menino foi meu aluno na creche Francisco de Paulo e a menina nasceu nessa época, era uma bebezinha ainda. E aí vamos saber com essa menina qual grito está entalado na garganta, quais as dificuldades de ser mãe e menina. Vamos estar conversando sobre tudo isso com ela. Eu moro em Vila Isabel. Rio de Janeiro. Esperando aqui, né? Ainda não deu 4 horas. Assim que der 4 horas, ela entra. E vocês são da onde? Poliana tá pra acabar, né? O que vocês acharam da novela? Vocês já leram o livro, Poliana? Cláudia acabou de entrar. Seja bem-vinda. Que Poliana? Se for a Poliana do livro, eu conheço, li os 2. Li Poliana e Poliana Menina. Poliana Moça, né? Poliana e Poliana Moça. Li os 2. Gostei muito dos livros. Acho que toda jovem deveria ler. Deve ter em PDF. Procure em PDF que deve ter. Pequeno Príncipe Oficial. Pequena Princesa Oficial acabou de entrar. É a primeira princesa. Pequena Princesa Negra.
A Poliana da novela? Não, não conheço. Só conheço o Ciro mesmo, que é meu irmão. Só ele. Mais ninguém. Quando as pessoas entram, eu aceno para as pessoas saberem que a gente está aqui. Minha convidada acabou de entrar, vou chamar. Com Nini Kemba Nayo. Eu acho que é assim que se fala, vamos saber agora. Ela é africana, nascida em Salvador, contadora de histórias pretas, pesquisadora da literatura negra africana infantil, consultora pedagógica. E essa menina linda, né? Porque tem cara de menina. Deixa eu só ajeitar aqui. Tudo bom? Boa Tudo bom? tarde. Boa tarde. Ui, 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 ui. Conseguiu? Menina, alguém tem que inventar um suporte para celular que tenha um furinho Do carregador. e do fone também, porque o fone encaixa embaixo. É isso, não dá. Aí você vai quebrando todos os carregadores porque você fica envergando ele. É, pois é. Ai, é isso aí mesmo. É difícil, é difícil. Essa vida de live não é fácil, não. E vamos se apresenta aí para as pessoas saberem quem é essa menina linda. Então, boa tarde, gente. Antes da fala, né? Às vezes a gente esquece, mas é de praxe. Pedir a Go, pedir licença aos meus mais velhos, minhas mais velhas, e aos meus mais novos também, aos meus contemporâneos. Meu tio entrou aqui, Ferreira Filosofia. Pedir licença ao meu tio, que veio antes de mim, né? Inclusive, quem vem antes da gente prepara o ambiente, o caminho, né? Para que a gente possa continuar. Então, eu sou Nini Kembanayó, me rebatizei como Nini Kembanayó na diáspora. Sou pedagoga, me formei em 2010. Trabalho com educação infantil desde 2007, como regente de sala de aula. E já trabalhei como coordenadora de projetos, como coordenadora pedagógica de educação infantil e ensino fundamental. Hoje trabalho na escolinha Maria Filipa, que é uma escolinha aqui de Salvador, que é uma escolinha afro-brasileira, que tem uma proposta afrocêntrica e decolonial. E fora essa minha profissão, do meu sustento, eu sou pesquisadora da literatura negra infantil, a literatura negra, a literatura africana, sempre para crianças, e da literatura afrocêntrica. Dou oficina de contações de histórias e literatura de Herê, que foi uma oficina que eu idealizei. E aqui no Liteafro Infantil, esse espaço virtual é um espaço para divulgar a literatura positiva, de qualidade, para nossas crianças pretas. Uma literatura focada na nossa reconstrução, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. E dou indicação de sala de aula e também faço indicações de como trabalhar em sala de aula. Aqui nesse espaço eu comecei a divulgar também as minhas oficinas, que antes era mais presencial, no boca a boca, então agora, né, tudo à distância. Eu comecei a divulgar essa minha oficina, que eu idealizei a partir da escrita da minha monografia na especialização em estudos étnicos e raciais no IFBA, então eu idealizei a partir de lá essa oficina chamada Literatura de Herê, que é como eu nomeio as minhas literaturas, né? Literatura de Herê. E também faço consultoria pedagógica para professores e pais também, família e escolas. Enfim, é isso. Só isso tudo, né? Menina, que fantástica essa escola Maria Felipe. afrocêntrica, cara. Que coisa fantástica.
Eita, tô travando. Oi, eu tô aqui. Tá meio travando, agora eu vi. Que fantástico! E como é que funciona essa escola? A escola é uma escolinha de educação infantil, uma escola de educação infantil, e o projeto político-pedagógico da escola é todo em cima da Lei 10.639. É um trabalho que contempla a Ai, Lei muito legal. 10.639 em todas as séries e durante o ano todo. Então, se trabalha o conteúdo sempre trazendo, sempre fazendo a ponte com as questões raciais. E aí tem Olha, do muito grupo 2, legal. tem do grupo 2, tem turminhas do grupo 2 ao grupo 5. Muito legal Eu dou porque aula de manhã, eu sou uma pedagoga, né? Uma pedagoga professora. Eu trabalho com atividades com as turmas mescladas pela manhã, das crianças que ficam no turno integral. E aí eu trabalho por fora, né? Das questões, das questões mais gerais que as professoras trabalham. Praticamente a gente trabalha as mesmas coisas, só que eu trago sempre tudo com viés da literatura. Então eu trabalho sempre a partir de um livro, uma sequência didática linear, né? Trazendo sempre o estudo do continente africano com as olha, que crianças. legal. E as crianças, eles lidam bem com isso? Eles gostam? Ah, amam! Amam. As crianças, Ave Maria. Assim, quem não ama o conteúdo que a gente tem para trabalhar africano? Porque é conteúdo de qualidade, é coisa linda trabalhar a África, estudar a África. É muito incrível, né? Então, quando a gente consegue trazer uma literatura que consegue transformar esse conteúdo em conteúdo lúdico para as crianças, e a gente consegue encontrar mediação para alcançar, para atravessar, né, os corpos dessas crianças. As crianças amam, as crianças sentem a potencialidade, né? Até porque a gente sabe que para alcançar a criança é um pouco menos difícil do que para alcançar o adulto que já tem a sua opinião formada, né, o seu modo de ser e estar no mundo. E a criança ela vai trazer muito uma terra, né, pronta para a gente semear, digamos assim, né? Uma terra Então já eles amam, aprovada, né? eles, Pronta, né? eles amam muito. Sempre, Ah, é muito todas as legal. crianças, todas as escolas que eu passei, sempre gostaram muito. Tá travando a peça. Eu tô te ouvindo. Ah, eu também estou te ouvindo, mas às vezes é uma travada. Qual a importância na formação da criança preta o Hum. contato com a literatura afro-infantil? Qual a importância? Repita aí. Na formação da criança preta, o contato com a literatura afro-infantil. Porque não é toda Tá, escola a que tem importância essa na. literatura Sim. na prática, né? É mais pincelada lá quando vem zumbi e tal. Então, qual é essa importância para a criança negra, Olha principalmente? só. Isso. A literatura que eu trabalho, todo o material didático que eu vou trabalhar, que eu vou produzir, que eu vou adaptar, ele é pensando na construção de identidade e autoestima dessa criança negra. Então, quando eu vou pensar a psicologia, por exemplo, né? A psicologia da educação, quando eu vou pensar como a criança pensa, como a criança se forma, como a criança aprende, eu vou entender que existem alguns elementos que fazem parte desse aprendizado cognitivo e emocional da criança. Elementos estéticos, elementos simbólicos, elementos audiovisuais, principalmente, e elementos que conecte essa criança com valores de mundo,
valores de mundo, certo? Então, quando você tem uma série de literatura onde não vai situar a criança negra no mundo, onde não vai mostrar que essa criança negra existe e que ela é um ser de potência, ela é um ser de construção de conhecimento, ela é um ser que tem uma ancestralidade. Então, quando esses livros, por exemplo, os livros clássicos de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, blá, 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 todos esses livros invisibilizam a criança negra. Primeiro ponto. Então, a criança negra ela não existe nesse universo desses clássicos. A criança ela não tem lugar no mundo a partir desses clássicos. Então, o que, é que vai acontecer? A criança já vai se sentir... A gente, enquanto corpo negro, já vive o tempo todo num não lugar, né? Então, a criança ela não vai entender nada, né? Porque ela não está sendo colocada, sendo posta ali naquela literatura. Então, todo o valor, todo o aprendizado que está sendo trazido por essa literatura clássica, o negro não se encaixa. É como se fosse assim, ó, você não está aqui porque você não se encaixa nesses valores. Você não se encaixa na princesa linda, maravilhosa, magra, de olho azul, de cabelo liso, que merece e sempre vai ter um príncipe para lhe salvar, para lhe beijar, para lhe... né? Olha, você não está incluída na infância, na questão da inocência, na questão da criança que precisa de uma mãe, de um pai, não vai estar incluída. Então a criança vai convivendo com isso na literatura, em todo o âmbito de mídia, né, de rede de mídia, a criança então ela já vai se sentindo no não lugar. Qual é o meu lugar se eu não apareço, se não me colocam? Quem sou eu? E aí vai vir, e aí quando é que a criança aparece? Historicamente, quando é que a criança vai aparecer? Ela vai aparecer no lugar de subalterna, ela vai aparecer no lugar da trombadinha, ela vai aparecer no lugar da feia, ela vai aparecer do lugar que não pensa. Então ela sai de um nono lugar, que é o lugar invisível, que ela não sabe onde ela está, quem é ela, e quando ela aparece, ela vai para um lugar de subalternidade, de inferioridade, né? De tudo que é ruim, de tudo que é desgraça. Ela vai para um lugar onde ela não tem família, ela vai para um lugar onde ela, enquanto menino negro, não existe. Quando existe, sempre vai ser a menina negra. E quando existe a menina negra, sempre vai ser hipersexualizada, sempre vai ser como uma mulata, sempre vai ser como uma empregada. Sempre vai ser como a tia Anastácia, né? Com as obras altamente e escuramente racistas de Monteiro Lobato. Então, vai ser a representação da tia Anastácia. Então, sempre vai ser isso. Então, como é que uma criança que está num não lugar, que ela não existe no mundo, certo? Ela só existe no âmbito social dela, familiar, único, mas para todo o resto do mundo ela não existe. E quando ela existe, ela é inferiorizada, ela é subalternizada. Qual é o caminho de aprendizado dessa criança? Essa criança não vai ter identidade, a autoestima dessa criança sempre vai estar baixa, sempre no lixo. E o emocional afeta diretamente o cognitivo. Pensando em psicologia da educação, nenhuma criança vai conseguir acreditar que ela pode ler se ela não acredita primeiro que ela é bonita, que ela é um ser que pensa, que ela veio de um povo que constrói conhecimento. A primeira dificuldade que ela tiver para ler, a primeira dificuldade que ela tiver para contar, ela vai ligar diretamente ao seu corpo preto. Ela vai fazer a ligação diretamente, é porque eu sou preta, eu não posso, eu sou inferior, meu lugar é na cozinha, meu lugar são nos empregos subalternos, né? Colocando certos empregos que são empregos de muito valor, mas que a sociedade racista coloca como um emprego de subalternidade. Então, a literatura negra, a literatura africana, a literatura afrocêntrica de qualidade, porque nem todas são, a de qualidade, certo? Vai trazer para essa criança um outro olhar, vai trazer uma mediação de construção dessa identidade preta, dessa identidade africana, dessa autoestima, para que a criança olhe para aquele livro e se veja representada como bonita, como inteligente, como forte, como detentora de um povo que tem construção, que produziu conhecimento, todo tipo de conhecimento, produziu conhecimento. Ele produziu todo tipo de conhecimento.
todo tipo de conhecimento que a gente conheça hoje, que a gente tem acesso hoje, nasceu na África. Certo? Não nasceu em outro lugar. Nasceu na África. Então, isso já é provado por A mais B mais C, né? Então, quando a criança entra em contato com esse conhecimento, com essa informação de, olha, você não é invisível e você não é isso aqui. Olha o que você é. Você é grandioso. Seu povo é grandioso. Você veio de um povo grandioso que tem história e construção de conhecimento bem antes do que lhe disseram. Então, isso vai impactar diretamente no cognitivo da criança. A criança vai passar a acreditar nela. Ela vai passar a acreditar que ela tem potência, de que ela pode. Então, isso tem tudo a ver, né? Nessa construção e na aprendizagem cognitiva dela também. Certo? Respondi? Com certeza, sim. Além até. E assim, tô aqui inebriada, sabe? Colhendo tudo o máximo possível, porque a gente cresceu com essa história de que livros bons era literatura de Monteiro Lobato, eram literaturas que não nos valorizavam em nada, né? E a gente, mesmo assim, a gente aprendeu a admirar e valorizar, ainda tinha que estudar, fazer prova, reforçando esses pensamentos. Porque se você colocasse contrário, colocasse o que você achava, você tirava zero, né? Você tinha que colocar o que eles pensavam. Então, hoje, a gente tem a oportunidade de ouvir e aprender um pouco mais sobre nós, é maravilhoso. Sim. Tem uns comentários aqui, Você Lu. escolheu esse tema para fazer a tese na faculdade, para tudo? Porque eu escolhi? É, Porque eu escolhi a literatura? é. A literatura me escolheu, Lu. A minha vida é mais ou menos assim, né? Desde ser professora, o ofício de professora me escolheu, me encontrou e disse: é comigo que você vai andar, dá-me aqui o braço e se embora, né? E com a literatura foi assim. Eu comecei, né, usando os livros, fazendo contação de história. E aí teve uma vez que eu peguei o livro Princesa Violeta, que na capa do Princesa Violeta é a Sharon Menezes, e eu passei assim, né, para mostrar a capa e tal. E um aluno, vendo aquela princesa preta, arregalou o olho e falou: "Uma princesa preta!" E ficou assim, sem acreditar. Ele não acreditava, eu também não acreditava na reação dele. E eu digo: meu Deus, e é como se essa literatura está dizendo para mim, sou eu, é comigo que você vai caminhar, né? A partir dali, eu fui construindo, à medida que eu fazia a minha própria formação enquanto professora, eu fui pesquisando, encontrando, por exemplo, trabalhos que eram feitos com livros clássicos, eu fazia com os livros da literatura negra. E aí eu comecei a caçar esses livros, né? Rodei aqui em Salvador os sebos, comecei a procurar nos sebos de Salvador e nos Google, né? No Google da vida, nas editoras, entrava em livraria, baixava a prateleira toda, eu sempre conto isso, né? Que eu sento no chão e pego os livros, tiro tudo da prateleira e vou olhando. E os outros pela internet. E aí, enfim, cada livro me trazia um mundo de possibilidades de trabalho didático, né? Então, eu assim, poxa. E aí, eu ia para as formações de professores, eu ia para palestras, eu ia para os lugares, e as professoras sempre relatavam a dificuldade de achar livros, relatavam a dificuldade de trabalhar com esses livros, e eu digo, meu Deus, eu estou agoniada, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a ficar com vontade de rodar a cidade de Salvador toda, dizendo para as professoras que existia esse livro, que podia trabalhar assim, 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 assim. Por isso eu criei essa página também. Muito inspirada no Afroinfância também, né? E eu queria rodar as escolas públicas, né? Eu já tinha feito um trabalho numa escola pública que era Aristide Novis aqui. Também fiz um trabalho como mediadora de leitura no terreiro de Oxumari que tem aqui. E aí eu digo, essas professoras precisam conhecer esses livros e saber como trabalhar. Então eu vou fazer isso. E aí pronto, e aí fui
pesquisar e escrever sobre a minha pesquisa. E eu escrevia no meu blog, que eu tinha um blog de cabelo, mas aí eu misturei com literatura, aí eu escrevo nesse blog, escrevia nesse blog, já tem um tempo que eu não escrevo. Escrevi num blog Blogueiras Negras, indicando literatura, escrevi 2 textos de blogueiras negras. E aí, mais nessa ânsia mesmo de dizer, tipo, para outras professoras que não conheciam ainda que existia. E aí, quando eu cheguei na especialização, que não era uma vontade minha fazer mestrado, doutorado, nada disso, fui fazer a especialização, né, a fim de me preparar um pouco mais para o mestrado. E aí, na especialização, eu já entrei já sabendo o que eu queria. Só fui para a especialização mesmo porque é de praxe mesmo, precisa se pegar um canudo, né? Mas, assim, eu não me adequo à academia, né? Não me adequo à academia que está na mão dos brancos hoje, né? Então, assim, eu fui e tal, e já sabia o que eu queria escrever. Então, tanto é que eu tive uma disciplina de literatura, e aí era só a gente só trabalhava com os poemas, só trabalhava com a literatura adulta e tal, não tinha infantil, né? E aí tinha um trabalho para escrever e eu me meti lá Histórias da Preta de Heloísa Pires Lima, né? Minha escrita é essa aqui, meu trabalho é esse. E aí sempre indo para isso. Eu já sabia o que fazer, eu só fui lá mesmo aprender a escrever como é que a academia queria que eu escrevesse. Mas não aprendi até hoje. Enfim. E aí minha monografia tá aí. E lá eu encontrei uma professora que foi a minha orientadora, né, a ProSol, que chegou para mim e fez assim, aí eu botei literatura de Herê, e aí ela fez assim, a gente vai fazer oficinas de literatura de Herê com você, a gente vai fazer oficinas. Saindo da defesa da monografia, ela falava isso, né? Chegou uma semana depois, ela, bora, mande aí agora essa oficina que a gente vai... E aí foi, e a gente começou a fazer, né? Lá no IFBA, e eu digo, nossa, eu sei fazer isso, e digo, vamos. Então, oficina de contação de histórias pretas, e aí fui construindo, fui escrevendo a partir das minhas vivências, e tá aí. Então, assim, eu digo que a literatura infantil hoje para mim, ela é início, meio e fim para tudo. Na consultoria pedagógica eu trago isso, né? Então, tipo assim, a gente vai trabalhar matemática com a educação infantil, vai trabalhar história, vai trabalhar natureza, vai trabalhar sociedade, vai trabalhar artes. Tome literatura literatura para tudo, né? E se você não tiver uma literatura que abranja tanto, você vai ter outros materiais didáticos que eu utilizo na minha consultoria, né? Literatura, vídeos, aulas prontas que eu produzo e tal. Então, é mais ou menos assim, né? Então, assim, eu me agarrei na literatura e digo, não é mais outra coisa. Eu sempre fui muito agarrada em livro, né? Sempre adorei muito ler, então acho que era esse o caminho, né? Os livros já tinham me escolhido há muito tempo. E é o melhor caminho, é um caminho único, né? É, minha irmã, é um caminho único, exatamente. E você Os escreveu. comentários aí, Lu. Lê os comentários aí, mãe. Olha, tem Ou fique... uma pergunta aqui que está assim, ó. Infelizmente, nas escolas públicas, espaço de empoderamento, o povo preto, sobretudo, trabalha muito pouco com a literatura africana. Como fazer essa desconstrução? Como fazer a desconstrução da falta de se encontrar o trabalho, não é isso? Nas escolas públicas. Eu acho que é isso que ela está dizendo. É, é assim, vamos lá. A gente tem a instituição escolar, a instituição é a escola, né, pública, que vai depender de duas coisas. Vai depender primeiro de políticas públicas, né, de leis e de políticas públicas. Então, a gente já tem primeiro a Lei 10.639. É lei, é obrigatório, e se você não cumpre, você descumpre a lei. Então, você está cometendo crime. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é o documento máximo da educação. Então, ela precisa ser cumprida. Se você é um professor, uma professora que não segue a LDB, que não segue a Lei 10.639, você não está seguindo a LDB. A Lei 10.639, ela altera a LDB, gente. Então, não é um negocinho pontual, ela altera o documento máximo da educação.
ok? Primeiro ponto. O que a gente precisa? A gente tem uma lei para cobrar. Ó, políticas públicas. Nós temos uma lei para cobrar políticas públicas. Nós temos uma lei para denunciar a escola que não está cumprindo a lei. Denúncia. Nosso povo não denuncia. Nosso povo é conivente com o crime. É crime não cumprir, né? Então, a gente tem a lei que a gente pode esfregar na cara de qualquer racista, de qualquer pessoa que diga que a gente está inventando moda, né? E aí, saindo do âmbito das políticas públicas, a gente vai para a instituição escolar, direção, coordenação, professores, né? Corpo docente. E aí a gente vai ter uma série de problemas, né? Que é má formação, porque a universidade não forma, né? Então a gente tem a má formação, a gente tem o alto ódio de professores e professoras pretos e pretas, a gente tem o racismo dos professores e professoras brancas, a gente tem, né, a falta de noção de consciência, porque as pessoas não entendem o que é, né? Então o que a gente precisa é de formação de professores. E aí, se o governo, com políticas públicas, não promove formação de professores, quem tem que promover é a própria escola, coordenação, direção, né? Ou cada um por si e Oxalá por todos, não é assim? Exatamente. Então, o que fazer para desconstruir? Na verdade, não é desconstruir, é construir o que não está construído. Eu ia falar Entende? isso, não tem o que desconstruir, porque nada foi construído para gente. Nós precisamos construir esse conhecimento para as crianças, porque só a gente construindo isso agora, que eles lá na frente, por isso é que eu acho a educação infantil, eu acho primordial para mudança em tudo. Também acho. Não adianta, sabe, ter na faculdade, ter no segundo grau, né, no ensino médio, se não tiver na educação infantil. Exatamente. Você tem que, É onde tudo começa. Tem que ser crescente, sabe? É onde Pelo tudo menos começa. na minha opinião, né? E é cada um fazendo a sua parte, né? Como você falou, a gente não cobra. Não cobra. Que tenha isso. Ah, tá, e que horas que a gente vai falar disso? A gente não cobra. E assim, o comentário estão falando mais de estar arrasando. Pergunta A só família, tinha essa. ó, Michele falou assim, meu tio falou assim, o professor com base nas leis pode inserir o seu conteúdo, a literatura, a filosofia, a arte africana, sem ferir o PPP da escola. Exatamente. Foi o que eu falei de Deus por, cada um por si, Oxalá por todos. Porque assim, era eu que trabalhava, nas escolas era eu que colocava, era eu que trabalhava. E a gente, assim, quem trabalha aqui com isso, se for a única pessoa, porque eu sempre encontro assim, né? Os meus pares que estão trabalhando sempre vão me dizer, eu sou sozinha na escola, eu sou a que só pensa em preto, eu sou a maluca que só fala em racismo, eu sou a doida que só fala em preto. A gente vai ter esses rótulos sempre, né? Mas eu acredito que uma de nós, dentro de uma escola, que a gente consiga semear, né? Já é alguma coisa. E como meu tio falou aqui, é com base nessa lei que a gente vai colocar. Meu plano de curso tinha a lei lá do início ao fim. Era meu plano de curso, era meu plano semestral, era meu plano de aula. Sempre, porque a escola vai te dizer o quê? Né? Você tem a lei para mostrar, ó, meu filho, eu estou cumprindo a lei. Não é para cumprir a lei, não? Então a gente vai ter que chamar o MEC. Vamos saber o que é que o MEC acha disso, da escola não querer que eu trabalhe uma coisa que está na LDB, está na lei máxima. É isso. Entendeu? É atitude e conhecimento, né? Porque você tem que ter o conhecimento para você saber o que você está falando. Fiquei conhecido como professor de filosofia do reggae, por inserir em minhas aulas a música como instrumento reflexivo. Tem uma ideia, educação criativa, que fala as preciosas. Estou tendo várias ideias de trabalho pedagógico. Que ótimo! Sobre a falta de representatividade na literatura da criança, preta, com... Exatamente. Exatamente. E é assim. É por aqui, isso que... Sou o único... Cadê? Fugiu. Ele é o único que trabalha na escola. Ele falou que sou o único no meu colégio. Único no meu colégio com o meu slogan.
Um abraço negro, virou referência para os meus alunos. Ai, que orgulho, que lindo. E Tem é muito bom. escritora aqui vendo a gente, tem uma menina que falou aqui que ela escreveu um livro, né? Eu vi, ela botou aí que ela escreveu um livro Cabelos Enroladinhos. E os cachinhos. Depois eu vou entrar em É, contato com ela para ver esse livro. A Michelle está eu já até dizendo uma coisa anotei muito aqui também. importante. Isso que nós estamos falando aqui não é benevolência. A gente não está pedindo nada, né? É necessário constar no projeto político-pedagógico da escola. Eu acho, assim, em primeiro lugar, gente, se a gente analisar o geral, é assim, é uma humilhação, certo? Para esse país, ou não, né? Não sei, mas é uma humilhação para a gente que está aqui, tendo que ficar preso aqui nessa diáspora, certo? A gente tem que ter uma lei que obrigue a falar de você. Quer dizer, eu tenho que ter uma lei para obrigar a falar de preto. É um Se a gente absurdo, não né? tinha, se a gente não tinha mundo, se a gente não tinha universo, aí tem que ter uma lei obrigando. Você precisa falar do meu cabelo bem, você precisa falar do meu povo bem, você precisa falar do meu conhecimento, da minha terra, de onde eu vim bem. Quer dizer, é uma lei que obriga. Massa, você tem que ter, você tem que ter, tem que ter. Então, que tenha, que venha e a lei vai ser minha. E sou eu que vou cobrar. E sou eu que vou bater o pé e dizer essa lei vai ser cumprida. Certo? Porque a lei não é para ser de enfeite. A lei não é para cumprir em Novembro Negro, gente. A lei não é para se lembrar que existe uma lei no Novembro Negro para trabalhar uma semana de musiquinha do Ileaê e acabou. Vocês estão Quando entendendo? trabalha a musiquinha do Liaê, né? Quando Quando trabalha olha só do musiquinha não. abstrato. Musiquinha não, musicona. É o musicão, porque se... E quando eu tô dizendo aqui musiquinha, porque eles vão pegar a música do Ileaê e eles vão diminuir a música do Ileaê a apenas botar a menina vestida com roupa afro e dançar. Mas, tanto a música do Ileaê quanto a música do Olodum, certo? São livros de história africana. Se trabalhar a música do Ileaê, a música do Olodum, durante o ano todo na sala de aula, em qualquer disciplina que seja, mas na disciplina de filosofia, na disciplina de história, então se dá um show. Porque o Olodum, por exemplo, tem músicas que contam a história de um povo egípcio, por exemplo, né? Então eles pegam e eles diminuem, eles transformam em musiquinha, né? Porque eles dizem assim, não, vamos aqui botar a menina para dançar, a mesma música sempre, e aí vestiu uma roupa afro, botou para dançar, comemorou consciência negra. Bota ali a baiana de acarajé, que só lembra que existe a baiana de acarajé nesse momento, porque agora ninguém tá lembrando que existe baiana de acarajé, ninguém quer saber como é que as baianas de acarajé estão vivendo, né? Aí botou Exatamente. lá, comemorou a lei. A lei não é isso. Lei não é isso. Não é isso? Então, é isso que eles fazem com o que é nosso. Eles reduzem. Eles reduzem o que é nosso. E aí eles jogam dentro do âmbito do afro-brasileiro deles. Eles jogam dentro do âmbito da diversidade deles, que nunca nos contempla enquanto povo de construção de conhecimento. Nunca. Entendeu? Então não vai se trabalhar a música do Olodum como uma construção de conhecimento. Quem escreveu aquelas músicas é um cabeção, bambambam, a cabeça preta potente para narrar em uma música no ritmo de reggae, como meu professor, como meu tio falou aqui, sabe? Samba reggae e tal, toda a história de um povo, e você botar esse menino para estudar a história verdadeira, de qualidade, através de uma música, né? Uma música que é arte, que é conhecimento. Então eles querem reduzir. Eles querem reduzir. Eles querem colocar como se fosse pequeno. E a Não gente não pode reduzem deixar. um ritmo, né? Porque pegam a música e trabalham o ritmo só, né? Acabou, pronto. Ninguém E não para reflete a letra. para falar daquela letra, para saber o Isso. porquê, significado de cada palavra, de cada coisa, não, nada disso. É só o ritmo. Olha, balança. Beijo, Só Leide. isso. Beijo, Cláudia. Obrigada, Cláudia Borges. Isso, exatamente. É exatamente isso aí. Edilson, gente, tô vendo um bocado de gente linda aqui, invisibiliza. Vai, vamos lá, vai, manda mais aí, senão eu vou ficar lendo o povo aqui. Falta de Eu também conhecimento. fico aqui querendo ler. A gente tem uma É, live pra gente ler e a outra pra gente falar, só isso. A Michelle falou uma coisa que eu quero comentar aqui, Lu, rapidinho, antes de Fala. você vir com a próxima pergunta. Falta de conhecimento gera preconceito. Olha só que eu quero comentar, isso aí é muito importante. Acho que é isso. Há muita riqueza nas culturas dos povos africanos. Vamos lá.
Gente, a gente precisa entender, nós temos 24 pessoas aqui. A gente precisa entender o seguinte: racismo não é falta de conhecimento, tá? Preconceito talvez sim, né? Porque é um preconceito. Você elabora um pensamento a partir de um conceito que você elabora a partir da sua própria cabeça sem conhecer, certo? Mas nenhum racista é burro, tá? Nenhum racista não sabe o que está fazendo. Tá? Principalmente hoje em dia, século 21, 2020, apesar de que outro dia que a gente chegou aqui dessa lei fajuta, essa lei áurea fajuta aí, né? Ainda tem muita coisa. A gente está novinho ainda. Porém, a construção do racismo não é novo, não é nova. A construção do racismo não é nova. As pessoas que operam o racismo, né, culminando no preconceito, são pessoas altamente inteligentes. O racismo, Carlos Mu, vocês precisam ler, Carlos Mu costuma dizer que, eu não sei se é Carlos Mu ou se é Kabengele Munanga, tá, gente? É um desses dois que diz que o racismo é o crime mais perfeito que existe. É o crime mais perfeito que existe, porque são elaborados por pessoas inteligentes que sabem o que estão fazendo. Não é falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque a gente está dizendo que é importante, a gente está mostrando o conhecimento, a gente está mostrando tudo e eles ainda negam. Negam, negam, porque eles sabem que o conhecimento que a gente tem pode acabar com eles. Pode acabar com eles. Se a gente joga todos esses conhecimentos africanos que a gente tem, joga na favela, minha irmã, joga nas comunidades desse país, acabou a branquitude. Acabou a branquitude. E aí é por isso que eles preferem que seja abafado, porque eles não querem ser pensantes. Eles querem pessoas que acreditam ser menos. E assim as pessoas vão pensando e vivendo, né? É absurdo, sabe? E quando faz alguma coisa, quando acha que está fazendo alguma coisa, eles são tão inteligentes que para abafar um ato racista, eles pegam o material e jogam para cima daquela pessoa, como se o material pudesse apagar toda a mágoa, tudo aquilo, toda aquela ferida que ficou. Que ele vai levar para os netos, para a família, para a vida, para tudo. Sabe, eu estou até hoje abismada com a história daquele... Esse Adriel, sei lá como é que chama. Aquele menino do... Adriel, menino do livro que recebeu comentários racistas. Então, eu até tentei falar com ele, não consegui, que eu tentei... eu também tentei, não consegui, não. Não conseguia, não é uma coisa aberta. E quando você... Ele hoje tem agente... Branca, por sinal. Ele tem agente. Eu não tenho agente sem ninguém. Mas... Aqui a gente só tem agente, né? Aí... Nossa, a gente é a gente mesmo. Né? Eu vi uma live, assim que passou, um homem branco, que eu nem guardei o nome dele, fiz a menor questão, com esse menino, em que ele começou a dar, sabe? Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. E de lá para cá, esse menino é calado. A postura desse menino mudou, a fala desse menino mudou. Não tem fala, por quê? Porque foi um abafado de uma maneira absurda. Sabe, eu chego a pensar que quem cometeu esse ato racista, esse menino, era uma pessoa de muito poder. Que fizeram uma questão de abafar. Eu lembro que o menino dizia assim, você acabou de ganhar uma geladeira, mas eu tenho geladeira. Não, mas está indo uma novinha. Não, você acaba de ganhar internet por 1 ano. Não, mas eu vi que reformaram o quarto dele. Tudo, ganhou. Eu vi essa live, essa primeira. Menina, eu não tinha visto tanta coisa assim, não, Lu. Ganhou tudo. E ele dizia assim, mas eu tenho internet. Não, mas a gente vai te dar uma mega internet, 1 ano de internet paga. Como se no morro, na comunidade, você pudesse entrar com qualquer internet.
Não pode. Então, não vem com essa. Mas não, fizeram questão de dar. A única coisa que eu vi vantagem foi a bolsa de estudo. Porque aí, se ele for esperto, ele vai pensar e vai levar para a vida dele. Mas, vamos deixar, Yara, né? Enquanto o Yara da nosso Lu... povo. Fala. Termine. Yara dá Enquanto o lugar de nosso, livro. enquanto o nosso povo se contentar com o material, a gente vai continuar minoria. É, eu entendi o que você falou. Eu, menino, que babado, viu? Que absurdo. Mas é isso, uma criança mal formada, mal orientada, né? De uma hora para outra tem uma agente não é agente, é uma mulher branca aí que eu fui até no Insta dela ver. Não é agente, né? Uma mulher branca qualquer. Mas enfim, a Yara da Lugar de Livros está dizendo que na faculdade que eu estudei era dia 20 de novembro. Todo mundo de turbante cantando Sarará Crioulo. E eu que não participava era a negra raivosa. Porque ela estava se negando a participar dessa palhaçada. Tipo, ela percebeu que era uma coisa, digamos assim, folclórica, né? É Então um ela se deboche. negou a participar. Um deboche, exatamente. É um deboche. Exatamente. O que é mais aqui? Ai, gente, eu tô com medo de tirar isso aqui. Peraí. Na sua Ai, infância, você teve sim. referência negra para sua formação ou a sua identidade negra veio depois? Seu conhecimento, né, se identificar como Menina, como é que eu vou responder isso? Quando eu era criança, né? Assim, eu tipo, minha família é toda preta, né? E tal, tudo mais. E as minhas tias, elas sempre foram uma referência, assim, para mim, de mulheres negras muito potentes, né? E que se tinha uma discussão racial, mas não era como hoje a gente faz, né? Se tinha uma discussão racial em casa, mas não era como se faz hoje. Mas assim, mas se tinha uma discussão que eu pegava no ar. E o meu pai, a minha família sempre trouxeram muitas referências pretas para mim, né? Sempre convivi em uma comunidade muito preta, sempre foi tudo muito natural. Eu sempre soube, né, que eu era preta. Não se tinha um discurso forte, assim, de militância, muito, né, muito pesado, assim, como hoje eu e as minhas primas participamos, por exemplo. Mas o que foi me formando para ter noção e consciência das coisas foi o natural da minha família, né? Foi muito as questões muito naturais que foram se e eu não fui atravessada por questões negativas, né? Eu fui atravessada por questões negativas na escola. Meu pai me colocou em uma das melhores escolas de Salvador, que era o Colégio 2 de Julho, na época, que só tinha branquelo. Não tinha branco mestiço, só tinha os brancos bambambam mesmo. E aí, tipo, eu brigava todos os dias. A minha mãe, a irmã do meu pai, a minha mãe que veio morar com os meus pais para ajudar a criar a mim e meu irmão, ela me ensinava que se alguém mexesse comigo, eu tinha que meter a porrada. Era assim. E ela dizia: se você voltar apanhada da escola para casa, você vai apanhar por cima. Então eu não podia chegar em casa apanhada, né? Eu lembro que ela sempre falava isso. E era muito forte quando ela falava isso quando eu ia para a escola. Mas ela não dizia, como a gente diz hoje para as crianças, que é porque eu era preta. Entendeu? Mas só depois de adulta eu fui entender que ela, de uma certa forma, ela sabia que eu ia sofrer racismo quando eu estava na escola só de brancos. Pelo meu cabelo também, né? Que sempre tive muito cabelão, cabelo muito cheio e tal. Então, todos os dias eu brigava. Brigava e pulava o muro da escola. Porque a escola 2 de julho era separado por muros, as séries, né? Então, eu era alfabetização. A alfabetização fazia parte da pré-escola. E aí, do primeiro ano em diante, até o quinto ano,
fazia a quinta série, né? Fazia parte do ensino fundamental 1. Aí tinha um muro que separava a pré-escola do ensino fundamental 1. E tinha um portão enorme de vidro. De vidro não, esse portão assim de coisa. Que separava o ensino fundamental 1 do ensino fundamental 2. E assim por diante. No ensino fundamental 2 tinha um portão enorme que separava do ensino médio. Então você não pode se envolver com pessoas que não é da sua idade, que não é da sua laia, digamos assim. E eu nunca aceitei isso porque eu sempre gostei de andar com gente mais velha do que eu. Então eu pulava muro, eu já fugi da escola. E aí eu Meu Deus. brigava. E brigava por mim, brigava pelo meu irmão, me metia para defender meu irmão. E aí eu lembro que isso só parou, isso só passou quando meu pai me tirou dessa escola de gente branca e me colocou no colégio Núcleo, que era uma escola que só tinha menino preto, 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 preto. E era uma escola, assim, aquela escola mais ou menos que, digamos assim, digamos que a classe média, assim, né? Aquele povo que não tem condição, mas que se esforça, aquele povo preto que não tem condição, mas se esforça para pagar uma escola particular para o seu filho, porque quer o melhor e tal, né? Melhorar de vida. E esse colégio núcleo, então tinha, né? As pessoas assim mesmo, povão da favela, pá, aquela coisa. Então eu tava. E, tipo assim, foi a melhor época da minha vida. Eu tenho amigos. Eu não tenho nenhum amigo do 2 de julho. E eu tenho vários amigos do Colégio Núcleo até hoje. Sabe? Pra você ter ideia. E aí, eu lembro que em Varela, na televisão, Varela chamava os estudantes do Colégio Núcleo de baderneiros, de vagabundos. Porque a gente saía do colégio e ficava. Era no centro da cidade, entendeu? Então é assim, estudar no centro da cidade é massa. Então, a gente estudava no centro da cidade, aí ia para lojas americanas, para o shopping center lá, para Piedade, a gente ficava por ali, né? Zanzando. Então, como era tudo gente preta, jovem preto, era o quê? Vagabundo. Bagunceiro, né? A gente só vivia na boca de Varela. Então, assim, e aí sempre foi muito tranquilo para mim saber, né? Que eu era uma menina preta e que as coisas que eu vivia tinha muito esse atravessamento, né? Da negritude. E conforta, né? Olha, o Instagram já já vai nos cortar, É que elas infelizmente. são já. Menina, tá aqui, ó, 52:41 já. 42, Sim, 43. Michele, os professores que não abordam essas questões de sala de aula não têm formação, meu amor. Não tem boa formação nem social, nem racial de dentro de casa e nem da faculdade. Então, é como eu falei, tem que ter políticas públicas de formação de professores e tem que ter professores como eu, como você, como meu tio, como tantos outros que estejam dentro da escola, sendo o chato, o insuportável, que alguma leva a gente vai levar com a gente, né? E a gente mesmo também promover as nossas formações de professores, né? Porque é isso, nem todo mundo tem culpa, mas tem gente também que é preguiçoso, que prefere É, ficar ali naquele, né? prefere se Então, esconder atrás do mundo branco. a gente chegou junto no mesmo dia que rolaram as agressões racistas quando ele saiu de Michigan. Fafá tá falando do menino, quando você comentava do menino, ele falou, a gente chegou junto no mesmo dia que rolaram as agressões racistas. Quando ele saiu de 1.000 seguidores para 800.000. E assim, aí você vê a Lua, que é uma menina que criou a biblioteca no Tabajara, não tem. Tem vários comentários aqui da sua fala do Adriel, viu, Lu? Ele fez uma live com o Rodrigo França. A Aline tá dizendo que na live sentiu o Adriel bem retraído e Muito. Ele tá, estranhou. ó, Não conhecia o Adriel antes disso tudo, mas gostei muito da condução do Rodrigo França. Pois é, rapaz, tem que dar uma tá olhada muito nesse menino assim. aí. Ele foi completamente assim, podado. Olha, você pode falar isso, e é isso, e só isso. Não vem, não, você não vê esse menino com espontaneidade, entendeu? E assim, você vê a Lua, a menina lá do Tabajara, que criou a biblioteca no Tabajara, não tem um pingo disso. Por quê? Porque a Sim, Lua não precisaram pegar um preconceito, né, um racismo, um crime, para sim. tapar. Então não precisavam dar nada a ela.
Porque ela foi simplesmente uma coisa de criança. Ela foi numa biblioteca, foi na Bienal, lá ela viu aquele mundo e decidiu que todas as crianças tinham que participar disso. E aí resolveu fazer a biblioteca lá. Mas isso não é importante, porque é uma criança pensante. É uma criança que vai dar trabalho lá na frente. Com É uma certeza. criança que vai fazer o discurso do, olha, não, não é assim não. Não, não foi ele que descobriu o Brasil, não. E não vai aceitar ser cooptada, porque me parece que o que vocês estão falando aí do Adriel é que de repente ele foi cooptado, né? Pela branquitude, de alguma forma, que não é a culpa dele. A gente não pode nem falar que foi o Adriel aqui, né, gente? Porque é uma Não, criança, é uma mas criança. E é a pegar a oportunidade, situação da família. esse adulto, essa adulta que está por trás dele, né? Quem não tem oportunidade. Quem não tem oportunidade de quê, Michele? Desculpa, acho que eu não consegui conectar a sua pergunta com o que estava sendo dito. Quem não tem Ai, oportunidade de quê? Preto não tem oportunidade de nada, né? não, mas se não tiver, cria uma oportunidade. Eu sou dessas. Penso, logo sou um problema. Professor Ferreira aí, ó. Você Aqui, tá vendo, alguém minha filha, de onde eu vim? Você tá vendo de onde É eu vim? isso. Penso, logo sou um problema. É isso aí. Nós somos um problema quando Eu sou pensamos. desse jeito. Por que você acha que eu convidei você? Era, era a faca e a espada. É, de discutir sobre essas questões, realmente nem todo mundo tem essa oportunidade. E tem A mesmo, escola sabe? é um dos lugares, Michele. A escola é um dos lugares, Michele, porque a gente precisa falar uma coisa aqui. A rua forma as pessoas, tá? A rua forma muita gente preta. Movimentos de comunidades pretas formam pessoas pretas. O hip hop forma pessoas pretas através do rap, através do grafite, através de desenhos, através do skate, né? A nossa cultura preta está salvando os meninos e as crianças pretas. Hoje a gente tem universidade, hoje os pretos entrando na universidade, o que não é 100% tão bom não, né? Tem uns perigos aí de pessoas pretas que não estão formadas na rua entrarem na universidade, porque a universidade é de comando branco, ela só vai deixar você falar, escrever e fazer o que ela quer. Então, aquelas pessoas que são formadas na rua, nas favelas, nas comunidades, chegam na universidade e não baixa a cabeça. Mas quem não tem formação de rua, sabe, tem que contar com o outro. Não vai contar com a instituição universidade, vai contar com o outro. É o trabalho a transformação social através da bicicleta. Vamos mudar o CEP da oportunidade, exatamente. Nós somos esse povo. A gente se forma no chão da comunidade, no chão do terreiro de Candomblé. A gente se forma no chão do terreiro de Umbanda. A gente tem a formação de ancestralidade e oralidade dentro dos terreiros de Candomblé, né? Com esses movimentos que estão salvando vidas, salvando meninos, sabe? Coisa que não tem política pública. Ninguém entra na favela com curso, ninguém entra na favela com formação, eles não querem. Gente, eles nunca vão fazer isso, tá? Então assim, esqueçam. A gente vai cobrar, a gente vai falar, a gente vai brigar, mas a gente tem que voltar para nossa comunidade e fazer. Eles, o aparelho ideológico do Estado, certo? Que é a escola, por exemplo, o aparelho ideológico do Estado, né? Só vai fazer se tiver uma chata e um chato lá dentro brigando. Mas você precisa voltar para a sua comunidade e fazer, certo? Grupos de capoeira estão salvando vidas, Olodum, Ileaê, Malê de Balé, né? Não importa os problemas que existam, mas eles salvaram muitas crianças da rua, do tráfico, da marginalidade, da fome, da miséria. Então, nós estamos nos formando primeiro nesses lugares. Nossas famílias estão sendo formadas primeiro nesses lugares, porque as escolas, minha irmã, as escolas, as universidades, não tá não, sabe? Então, assim, a Olha, tem escola é 26 um dos segundos. lugares. Um dos Tem lugares. 26 Ai, meu segundos. Deus, vamos voltar só para se despedir. Vamos voltar. Deixa cair essa Eu, preta e eu cidade volto para branca, não despedir. sofri tanto racismo como sofri no Tô Brasil. tentando olhar aqui. A escola do formato que Tô conhecemos mais deixando cair. deforma do que forma. Exatamente, a escola deforma. Anota aí o que você tiver que responder depois.